Oi, 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 galera, tudo certo, moçada, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, nesse vídeo vou falar para vocês sobre interações ou forças intermoleculares. Bora lá? Primeira coisa, definição. O que são interações intermoleculares? São aquelas interações de natureza elétrica que mantêm as moléculas coesas ou grudadas ou unidas, beleza? Principalmente em quais estados físicos? Sólido e líquido. Então no gasoso não tem? Não é que não tenha. Até existem interações fraquinhas entre as moléculas no estado gasoso. Mas no gás real. Agora você sabe que nas provas de vestibulares, nas provas de Enem, o gás que aparece normalmente é o gás ideal. E no gás ideal você despreza a existência dessas interações. Tá claro? Tudo bem? Uma coisa muito importante, diferenciar o que é uma interação intermolecular de uma ligação covalente. Bom, quando você olha para a molécula de HCl, como que o hidrogênio está grudado no cloro? Através de compartilhamento de elétrons, você chama isso de ligação covalente. De repente você até assistiu ao vídeo de ligação covalente que existe no canal Química Tonight, beleza? Se não assistiu, bora assistir. A ligação que une hidrogênio com cloro é ligação covalente, que é muito forte. Agora, como que uma molécula de HCl gruda, une-se a uma outra molécula de HCl? Por uma atração ou interação intermolecular, que é bem mais fraca do que uma ligação covalente. Tranquilo? Então, ligação covalente ela é interatômica, ela une dois átomos para formar uma molécula. Beleza? Tranquilo? Agora, como que uma molécula gruda numa outra molécula? Através de uma interação intermolecular. E essa interação intermolecular ela pode ser de três tipos. Nós vamos ver as três. Bora lá? O primeiro tipo de interação que você estuda chama-se interação dipolo-dipolo, ou ainda forças de dipolo permanente, que você poderia abreviar como sendo FDP. Beleza? Não é nenhum xingamento isso. FDP aqui é apenas forças de dipolo permanente. Em que tipo de moléculas que essa interação acontece? Acontece entre moléculas polares. O que é uma molécula polar? Aquela molécula que tem um momento de dipolo não nulo, diferente de zero. A soma dos vetores diferente de zero. Olha para esse exemplo bem bacana aqui. HCl, uma molécula formada por hidrogênio e cloro. Você sabe que cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que isso significa? Que o cloro tem uma densidade eletrônica maior do que o hidrogênio. Os elétrons estão mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Então, cria-se uma carga parcialmente positiva no hidrogênio, parcialmente negativa no cloro. Na outra molécula, a mesma coisa. Cria-se uma carga parcial positiva no hidrogênio, negativa no cloro. Essa letrinha estranha que apareceu aí, parece um 8 mal feito, é a letra delta minúscula, que é para representar cargas parciais, tudo bem? É interessante colocar esse deltazinho, não só o sinal de mais e menos, por quê? Para que o aluno não confunda achando que isso é iônico. Isso é uma molécula, a ligação é covalente. Beleza, agora como é que uma molécula de HCl gruda numa outra molécula de HCl? Olha que fácil. O polo negativo de uma delas acaba sentindo atração elétrica por quem? Pelo polo positivo da outra, e por aí vai. Uma vai grudando na outra. Então perceba que a força é de natureza elétrica. O polo positivo de uma interage com o polo negativo da outra. Pronto, é isso, acabou. É só o nome que é chique, interação de polo, mas na realidade é aula de física básica isso. Polo positivo de uma molécula sente atração pelo negativo da outra. E assim elas vão grudando umas nas outras. Por que o nome forças de dipolo permanente? Porque a molécula de HCl ela não tem esses dois polos uma vez por mês. Ela tem esses dois polos sempre, é permanente isso. Entendeu? Então moléculas polares, como por exemplo o HCl, elas grudam uma nas outras por interações de polo-dipolo. Fechou? Tranquilo? Bora lá. A segunda interação que você aprende chama-se interações de polo instantâneo induzido, também chamada de forças de dipolo instantâneo, abreviado como FDI. Poderia ser chamada também de forças de London. Beleza? Em que tipo de moléculas que essas interações acontecem? Essas interações ocorrem em moléculas apolares. Wanderson, se a molécula é apolar, não tem dois polos? Perfeito, permanente não, mas pode existir esses dois polos, esse dipolo instantâneo, momentâneo, temporário, entendeu? E acabar provocando a formação de dipolos nas moléculas vizinhas. Olha que bonito. Numa molécula como essa aqui, primeiro desenho, os elétrons não estão parados, as moléculas também não estão paradas. Então existem a todo momento movimento de elétrons, colisões entre essas moléculas, que acabam provocando o que? Uma deformação nessas nuvens de elétrons. Pensa numa molécula se aproximando muito de uma outra molécula. Os elétrons de uma vão querer se afastar dos elétrons da outra. Os elétrons vão querer correr para o outro canto.
Nessa tentativa de correr para um outro canto da molécula, acaba formando dipolos. E se uma molécula ficou com 2 polos, mesmo que momentaneamente, ela faz com que as moléculas vizinhas também se comportem da mesma forma. Tipo um efeito cascata, um efeito Maria vai com as outras, entendeu? Beleza? Então, mesmo que a molécula não seja polar, mas elas momentaneamente podem se tornar dipolos. Fechou? Bom, se uma molécula dessa se tornou um dipolo elétrico, ó, polo negativo, polo positivo, ela já consegue interagir com moléculas vizinhas, de maneira que o polo positivo de uma interage com o negativo da outra, e por aí vai. Aí você pensa assim, pô, mas está igualzinho o item anterior. Tá mesmo. O estilo de atração é o mesmo. Só que, nas moléculas apolares, esse dipolo não existe sempre, ele existe eventualmente. Entendeu? Numa amostra com zilhões de moléculas, sempre vai ter algumas moléculas na forma de dipolos, induzindo as moléculas vizinhas, ou seja, sempre tem dipolos se atraindo, entendeu? Mas a molécula não é permanentemente polar. Essa é a principal diferença. O jeito de grudar é o mesmo, entendeu? Porque nas moléculas apolares o dipolo não é permanente, ele é momentâneo, temporário, daqui a pouco ele existe, daqui a pouco não existe mais, daqui a pouco ele é formado de novo, entendeu a ideia? Resumindo o que eu falei até agora, moléculas polares unem-se por dipolo-dipolo. Moléculas apolares unem-se por forças de dipolo instantâneo induzido. Ok? Beleza? E tem uma terceira força agora, que é a mais importante de todas, não só nas aulas de química, mas também nas aulas de biologia. Ligações de hidrogênio, que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. Como é que é essa interação? Ela ocorre entre moléculas que possuem hidrogênio ligado com quem? Com algum elemento muito eletronegativo. Os 3 elementos mais eletronegativos da sua tabela periódica são esses três aqui, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, toda molécula que tiver HF, ou HO, ou HN, ela vai ser extremamente polar. Entendeu? Ela é uma polar muito intensa. E aí o nome da força que une uma molécula na outra é ligação de hidrogênio. Entendeu o que eu disse? A ligação de hidrogênio ela é específica para esses casos, moléculas que tenham ligação HF, HO e HN. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Primeiro exemplo que você está vendo aí é uma molécula de água grudada numa outra molécula de água. Beleza? Perceba que o polo positivo de uma molécula, que é o hidrogênio, sente atração pelo polo negativo da outra molécula, que é o O. Perceba, esse tracejado que você está vendo aqui é o que você chama de uma ligação de hidrogênio. No segundo exemplo, você tem uma molécula de HF sentindo atração por uma outra de HF. No terceiro exemplo, você tem uma molécula de amônia sendo atraída por uma outra molécula de amônia. Essas 3 forças que vocês estão vendo aí que eu destaquei, elas acontecem entre moléculas iguais. Quando acontecem entre moléculas iguais, você vai chamar de forças de coesão. Beleza. Olha para os 2 exemplos de baixo agora. Você tem molécula de amônia sendo atraída por moléculas de água. Perceberam isso? O nitrogênio da amônia sendo atraído pelo hidrogênio da água. E no exemplo da frente você tem o oxigênio da água interagindo com o hidrogênio da amônia. Espera um pouquinho. Quer dizer que essa ligação de hidrogênio agora ela é entre moléculas diferentes? Perfeito. Diferentes. Letrinha D. Isso é uma força de adesão. As 3 de cima eram forças de coesão porque aconteciam entre moléculas iguais. As 2 de baixo representam forças de adesão porque acontecem entre moléculas diferentes. Ok, tranquilo, bora lá? Agora é o seguinte, olha que loucura. Esses 3 exemplos que apareceram para vocês. NH3 é uma molécula que pesa bem pouquinho, 17 gramas por mol. A água pesa 18 gramas por mol. O HF pesa 20 gramas por mol. São moléculas extremamente leves. Mas tem um detalhe importante, o ponto de ebulição da amônia é cerca de menos 33 graus Celsius, um valor muito baixo. O ponto de ebulição do HF é quase 20 graus, 19 graus e meio aproximadamente. Beleza? A molécula de água, que é muito leve também, é tão leve quanto a amônia e HF, o ponto de ebulição normal dela, você sabe que é 100 graus. Então, mas por que a água é tão leve quanto as outras, né? As 3 fazem pontes de hidrogênio, ou melhor, ligações de hidrogênio. Mas por que a água tem um ponto de ebulição tão maior do que o das outras substâncias que se parecem com ela? Por quê? É que na molécula de água tem uma coisa bacana. A água consegue fazer mais ligações de hidrogênio por molécula do que as outras 2. Quer ver que bonitinho? A amônia consegue fazer apenas 2 ligações de hidrogênio por molécula. O N da amônia interage com o outro hidrogênio e um dos hidrogênios da amônia interage com o outro nitrogênio. Beleza? Apenas um. Os outros hidrogênios da fórmula não conseguem encontrar nitrogênio suficiente. Então, a amônia só faz 2 ligações por moléculas. Beleza? A água consegue fazer 4. Mas por que 4? Cada hidrogênio da água interage com o oxigênio vizinho.
beleza? Então já vão dar duas ligações de hidrogênio. E cada O da molécula de água, que tem dois pares sobrando ali, interage exatamente com mais dois hidrogênios de águas vizinhas. Ou seja, a molécula de água consegue fazer 4 ligações de hidrogênio ao mesmo tempo. E o HF só consegue fazer 2 de novo. Ou seja, as moléculas de água estão muito mais bem grudadas do que as outras duas, a amônia e o ácido fluorídrico. Entendeu? Então, mesmo sendo moléculas bem leves, as três têm massas molares muito próximas, mas o ponto de ebulição da água é excepcionalmente mais alto. Por quê? Porque a água faz mais ligações de hidrogênio por molécula. Beleza? Tranquilo? Resumindo o que eu falei até agora, moléculas polares normais grudam-se por dipolo-dipolo. Moléculas apolares unem-se umas às outras por dipolo instantâneo induzido ou forças de London. Beleza? E as moléculas extremamente polares, que são aquelas moléculas que têm H-FON, elas unem-se umas nas outras por ligações de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Existem ligações de hidrogênios em algumas moléculas que vocês estudam na biologia. Em alguns sistemas biológicos você enxerga esse tipo de ligação. Por exemplo, esse primeiro caso aqui representaria, por exemplo, hidroxila de uma vitamina interagindo com água. Perceba, ó, que bonitinho, o hidrogênio de um grupo alcoólico interagindo com o oxigênio da água. No exemplo de baixo, você poderia pensar, de repente, no ácido pirúvico, que ele tem esse grupinho C dupla O interagindo com água, bonitinho. No terceiro exemplo, você poderia imaginar aminoácidos tendo ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Quer ver? Ó, o O de uma molécula interagindo com o H da outra. E muito se fala de bases nitrogenadas. Ó, timina com adenina, por exemplo. O O de uma molécula interagindo com o H da outra. Da mesma forma, o H de uma delas interagindo com o N da outra. Beleza? Entre outros zilhões de exemplos que existem. Tá claro? Beleza? E para fechar, você precisa entender qual que é a comparação entre esses três tipos de interações intermoleculares. Bom, a mais fraquinha de todas, já dá para perceber, deve ser aquela em que os dipolos não são permanentes. As moléculas apolares formam dipolos momentâneos, então essa interação não é tão forte, ela é a mais fraca de todas, beleza? As moléculas que são polares normais, elas são dipolos permanentes, entendeu? Essa interação é um pouco mais forte. Agora, aquelas moléculas extremamente polares que têm hidrogênios conectados em flúor, oxigênio ou nitrogênio, elas unem-se por ligações de hidrogênio, que é a mais intensa de todas. Então a ordem fica assim, em ordem crescente, né? Dipolo instantâneo é a mais fraquinha que existe, dipolo permanente é mais forte e a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Beleza, galera? Tranquilo? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Beleza? Se você gostou, dê um molde like, beleza? Não perca também o próximo vídeo que vai falar das aplicações das interações intermoleculares. Ok? Grande abraço, fui!